Olá pessoal, tudo bom? Lá vem o chato aqui falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Bom, alguém tem que falar, né? Porque se a mídia completa não vai falar, alguém tem que falar. Nem que seja para uma meia dúzia de pessoas. Então, eu vou comentar aqui alguns aspectos apenas, tá bom? Eu não vou fazer aqui um vídeo sobre a vida da moça em questão. É evidente que quem já leu o texto do vídeo já sabe que eu vou comentar sobre a Malala. Malala, por que eu tô fazendo esse vídeo? Foi meu celular que apitou. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu postei em alguns locais uma frase não, uma frase da Malala quando ela esteve aqui no Brasil. E embaixo tem uma manchete muito divertida do jornal o Globo, é, que assim, é um completo nonsense, se você é, for imaginar. E aí eu fiz um comentário em algumas redes sociais a respeito disso. É, tem algumas pessoas que não entenderam, eu acho. E é absolutamente natural que as pessoas não entendam. Por quê? Bom, se você procurar quem é Malala, você vai jogar na internet, vai mostrar a história de vida maravilhosa dela. Foi, assim, ela é uma menina, uma adolescente que estava lutando pelo seu direito de estudar numa região dominada pelo Talibã no Paquistão e foi atacada a tiros, tomou 3 tiros e tudo mais por aquela milícia do Talibã que a gente sabe que é islamismo extremamente radical. Então, é claro, tomou tiros, sobreviveu, foi levada para a Inglaterra, enfim, tem uma história de vida bonita. Eu não tô, isso não vem ao caso, não é para isso que eu estou fazendo o vídeo. Provavelmente se você jogar no YouTube você vai achar 5 bilhões de vídeos falando sobre a história de vida dela. Ficou famosíssima, ganhou prêmio Nobel, ganhou 250 milhões de prêmios. Não, esse não é o problema. Não é disso que eu estou falando. Aliás, não é disso que eu vou falar. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda o que eu postei na rede social. Eu devo ter porque... Não tenho, ou tenho. Espera aí. Eu devo ter sim. Tá aqui. A frase que ela disse quando ela esteve no Brasil foi a seguinte: não se é poderoso com uma arma na mão, porque com uma arma somente se mata. Você é poderoso quando tem um livro, quando tem uma caneta. Aqui tá, Malala 2013. Então não foi quando ela esteve no Brasil, foi uma frase dita dela em 2013. Aí tá, dá uma manchete do Globo. Malala chega em restaurante vegetariano em Botafogo com 16 seguranças armados. Tá aqui. É, não sei se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver por causa da. A tela do celular não é boa pra esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Rodou as redes sociais e tal. Aí eu fiz um comentário aqui. O comentário que eu fiz foi o seguinte: a história de vida é bonita, mas cresceu e se tornou uma idiota. Primeiro você leia, depois eu vou explicar o que eu estou dizendo. Não interprete ainda o que eu estou dizendo. Leia, assimile o que eu estou dizendo. A história de vida é bonita, mas cresceu e se tornou uma idiota útil do pensamento da esquerda. Armas matam. O povo não pode ter. Os seguranças armados dela podem. Tal como todos os bundinhas da Globo que defendem o desarmamento. Desarmamento só para o povo, nunca para os seguranças deles. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: ela teve uma história muito bonita. E o que ela se tornou depois que ela ficou famosa mundialmente?
Ela criou, junto com o pai dela e junto com um monte de pessoas que ajudaram, criar uma fundação. O primeiro passo é esse: você cria uma fundação. A partir daí, você coloca vários membros do board, membros para gerir essa fundação, e você começa a receber dinheiro de fundações, de empresas, de outras ONGs, enfim, você começa a receber dinheiro de todo canto. Por que as empresas e as fundações, principalmente as fundações, colocam dinheiro por exemplo, na Fundação Malala? Bom, ninguém gasta dinheiro à toa, ninguém joga dinheiro pela privada. Vocês viram aqui no Brasil que o pessoal das empreiteiras, os grandes empresários que queriam mamar no BNDES, pegar as obras do governo, eles tinham que dar dinheiro para quem? Para o PT e para os seus aliados que estavam no poder. Então eles ganhavam todo o dinheiro que eles queriam do BNDES, eles ganhavam todas as obras, faziam tudo. Está tudo sendo agora demonstrado e tirado do armário pela Operação Lava Jato. Então é assim que funciona, ninguém dá dinheiro de graça. Então quem é que montou essa fundação Malala? Quem é que está por trás? Quem é que está financiando essa fundação Malala? Quem está financiando essa fundação Malala são exatamente a esquerda dos Estados Unidos. Assim, se você verificar no board dos membros do board é o conselho que gere essa fundação, você vai ver que quase todas as pessoas que estão lá são pessoas ligadas ao Partido Democrata. Vários, inclusive, ligados ao Obama. Ou seja, é a esquerda americana. E as empresas que patrocinam, que dão dinheiro para essa fundação, são várias. Você tem a Apple, você tem a fundação do Bill Gates, que patrocina tudo que não presta no mundo. Você tem Starbucks, enfim, você tem várias empresas que dão dinheiro para essa fundação. E o que eles ganham em troca? Muito simples. Você tem uma menina absolutamente ignorante que agora está estudando, mas não conseguia estudar, né, no país dela. Depois que foi para a Inglaterra, começou a estudar. E você colocou uma menina virgem no sentido de estudos. Nada, a única coisa que ela sabia é o seguinte: ela era uma moça e ela queria estudar. E na região dela o Talibã não permitia que as mulheres estudassem. Ela foi para a Inglaterra, ela conseguiu estudar. Agora, fora isso, o que ela tem de domínio de cultura? O que ela tem de domínio de mundo? Absolutamente nada. Então ela foi colocada em volta como símbolo dessa fundação para ser a embaixadora de quê? Ela vai visitando os países porque ela é um símbolo da resistência, de uma menina que quis estudar e foi oprimida pela religião e tudo mais, sobreviveu a um atentado e tal. Ela é um exemplo de vida, isso não estou questionando isso. Agora, para que ela está sendo paga? Ela foi cooptada pela agenda de esquerda, ela está sendo paga por todas as fundações de esquerda para pregar a agenda de esquerda. Então é muito simples, ela vem aqui no Brasil, fazer visitas aqui no Brasil, em alguns locais e tal. Ela visita militantes petistas, militantes do PSOL, agenda toda de esquerda, agenda toda de esquerda. A bandeira que ela prega é que é o seguinte: as mulheres devem estudar, são elas que vão salvar o mundo. Então, bandeira feminista, tudo que prega a esquerda americana, absolutamente tudo que prega a esquerda americana. Essa frase que eu li sobre as armas é um absoluto idiota. Absolutamente idiota. As pessoas precisam separar duas coisas. Primeiro, o fato de ela ter sido vítima de um atentado e de ser um exemplo de superação porque se recuperou do atentado e tudo mais, não traz conhecimento político para dentro dela. Não deixa ela inteligente por causa disso. Você tem vários casos de pessoas no mundo inteiro que sobreviveram a tragédias, a atentados, a um monte de coisas. As pessoas são exemplos de vida enquanto sobreviventes de uma tragédia. Não são exemplos de vida, não são exemplos de vida pelas suas ideias, pelo que elas pensam. Foi porque elas viveram. Então, a partir do momento que ela chega num local
e conta a história dela, a história de vida, eu acho válido. Você está contando a história de vida, a história de superação, o que aconteceu, reabilitação, perfeito, não tem problema nenhum. A partir daí, quando começa a dar pitaco em política, em temas de desarmamento, militância, isso, militância daquilo, aí pronto, aí fugiu não é, isso não faz parte da história da vida dela. Isso foi colocado na cabeça dela. É por isso que eu escrevi ali que ela se tornou apenas uma idiota útil da agenda da esquerda. Ela acha, porque ela foi enganada, evidentemente, por essas pessoas, como milhões de pessoas são enganadas ao redor do mundo, acreditando nessas mentiras, achando que é a pura verdade. Ela foi enganada e ela usa a sua fama mundial, obtida através da história de vida dela, para levar a agenda de esquerda, mundo afora, patrocinado pelas fundações de esquerda. É assim que funciona. Porque você dizer que as armas matam, bom, é verdade, as armas matam. Depende. Depende. As armas matam, as armas evitam mortes, porque se você tiver armado, um ladrão não vai te atacar, não vai te roubar. Se você tiver numa rodinha de pessoas armadas, um ladrão não vai vir assaltar ninguém ali. Por quê? Porque ladrão não é besta, ele não quer morrer. Se o ladrão souber que as casas de uma determinada rua são todas casas de pessoas que têm arma, ele não vai invadir, porque ele não quer tomar tiro. Então as armas não matam apenas, elas também previnem crimes. Tá certo? Essa imbecilidade, esse discurso idiota de que armas matam, é a imbecilidade, o cúmulo da imbecilidade da agenda de esquerda dos Estados Unidos, que é colocada no mundo inteiro. O Partido Democrata é desesperado para conseguir arrancar aquela cláusula que tem na Constituição Americana que permite o livre armamento para o povo americano. Eles são desesperados para acabar com isso. Os Estados Unidos é o país que tem mais armas no mundo. Eles têm um quarto, um quinto de taxa de homicídio menor do que a nossa. E aqui é o desarmamento. Aqui ninguém consegue comprar arma para porra nenhuma. Mas por que aqui se mata 5 vezes mais do que nos Estados Unidos? Se ninguém pode comprar arma. Porque qualquer pessoa que tem acima de 2 neurônios, ou seja, qualquer pessoa que não segue a agenda de esquerda e usa a cabeça e pensa, sabe que o desarmamento só funciona para o cidadão de bem. O cidadão de bem não tem uma loja para ele comprar uma arma e deixar na casa dele para se proteger. Mas o ladrão tem, o bandido tem, porque o bandido não compra arma em loja. O bandido rouba, compra de policial corrupto, traz de contrabando. As armas que tem nos morros do Rio, nas favelas do país inteiro, no crime organizado do país inteiro, não foram feitas no Brasil. Foram todas feitas lá fora. Como é que elas entraram aqui? Entraram através de contrabando, que a gente sabe que existe, as fronteiras são todas perfuradas, qualquer um entra com o que quiser ali, é só subornar e entrar. Então as armas matam se elas estiverem nas mãos dos bandidos. Aí elas matam. E uma população indefesa só serve para morrer. Então é muito bonito você dizer, olha, não pode, as armas matam, então em vez de você ter uma arma na mão, você tem um livro. Olha que lindo, que poético. Pois é. Só que no Brasil nós vivemos a realidade. No Brasil a gente não vive no mundo de faz de conta, e no Brasil o cidadão comum não vai jantar em restaurante com 16 seguranças armados. O brasileiro comum, ele sai na rua e ele não tem segurança. Ele não tem guarda-costas, ele não tem arma, ele não pode andar nem com uma faquinha, porque é capaz de ser preso também por porte de arma branca. Então aqui no Brasil se matam 60 mil pessoas por ano. É o país que mais mata no mundo. E as armas são proibidas. E desde o Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios cresce ano a ano. Por quê? Porque você desarmou a população e não desarmou os bandidos. E quem comete homicídio é, obviamente, por definição, bandido, não pessoa de bem.
certo? Se a pessoa de bem não é homicida. Se ela for atirar alguém, vai ser em legítima defesa, sua ou de outrem. Então, assim, você usar de um símbolo, de uma pessoa que foi um exemplo de vida, para pegar as bobagens que ela está falando, que colocaram na cabeça dela, ela está só repetindo e usar isso como propriedade, como alguma coisa que você tem que levar a sério, é uma palhaçada. É uma burrice. É uma burrice. Você tem que respeitar a moça pelo seu exemplo de vida, pelo que ela passou pela vida. Só, até aí, ó, você tem uma vida maravilhosa, excelente. Você quer contar a sua experiência? Excelente, vamos ouvir. Ah, você quer falar de desarmamento? Você quer falar de clima? Você quer falar de feminismo? Bom, não me interessa o que você quer falar. Você não leu nada sobre isso, você não sabe nada sobre isso. O que você vai falar não me interessa. É só bobagem, é só coisa que foi plantada ali. Tá só repetindo agendas. Olha, reúne o board, ó, você vai naquele país lá, você vai falar sobre isso, você vai falar sobre desarmamento, você vai falar sobre feminismo, gaysismo, vai se encontrar com o PT, assim, você vai fazer a nossa agenda. Você vai lá e falar sobre a nossa agenda. Porque esses caras não podem falar eles mesmos. Então eles têm que financiar pessoas famosas que possam falar por eles. Então a crítica é essa. A crítica não é em relação à pessoa, à vida dela. A crítica é a seguinte, é essa mesmo. Assim, ela hoje em dia, ela é uma marionete. Ela é simplesmente porta-voz da esquerda americana e financiada pela esquerda americana. Ela não vê a contradição de ela dizer. Ela não vê porque ela é uma menina e ela tem 21 anos hoje. Ela sabe tanto ou o mesmo que ela sabia 5 anos atrás. Ela não vê a contradição em dizer que armas matam, que as pessoas não devem usar armas e sair para sair com 16 seguranças armados. E aí eu aproveitei o texto, quando eu fiz o texto a respeito da manchete, da foto e da frase, para ampliar o espectro. Porque aqui no Brasil, quem é que é a favor do discurso do desarmamento? Os deputados, parlamentares, políticos do PT, do PSOL, todos eles andam de segurança. Todos eles andam com segurança. Carro blindado, segurança. Os artistas da Globo, todos eles, segurança, carro blindado. Os grandes bancos, os frufrus dos grandes bancos, Banco Itaú é um dos grandes patrocinadores dessa merda também. Vê lá se os acionistas do Banco Itaú, os presidentes, vê se eles andam sem segurança, sem carro blindado, moram em condomínio fechado, com alto armamento para proteger, para sua segurança. É, todos esses caras que falam na mídia a favor do desarmamento são pessoas que usam, eles não precisam de arma. Ora, se eu tiver 10 seguranças armados que andam comigo todos os dias, para que eu preciso de arma? Eu não preciso de arma. Então eu posso ser contra o desarmamento. Eu tenho um exército que me protege. Agora, 99% da população que vive no Brasil não tem segurança, não tem guarda, não tem guarda-costa armado. Então esse aí toma no cu, esse aí não tem direito a ter uma arma para sua defesa ou para defender a sua casa, a sua família. Esse não tem direito a nada. Então são canalhas. Esses brasileiros são canalhas. São brasileiros ricos, são brasileiros numa situação, uma condição econômica excelente, que vivem cercados de segurança, cercados de armas, cercados de proteção e querem tirar o direito do carinha ali comprar um revolvinho 38 ali, 32, uma porcariazinha assim para ele deixar na casa dele para ele não ser invadido por bandidos. Esses são canalhas. E essa moça, quando ela vem aqui e dá esse tipo de declaração, na verdade ela não deu agora, ela deu em 2013, mas a manchete saiu agora. Porque quando ela vem pra cá, tudo que ela falou sai nos jornais. Mesmo que ela não tenha falado aqui, que ela falou no passado, tudo que é da vida dele vem pra cá.
Então é um desserviço. É simplesmente quando essas pessoas falam daquilo que elas não entendem, daquilo que não faz parte da vida delas, é um desserviço. Aliás, é um desserviço não, ela está sempre a serviço de alguém. Por isso que eu disse que ela é uma idiota útil. Isso não é uma ofensa à moça. Qual é a definição de um idiota útil? Idiota útil é o seguinte: é aquela pessoa inocente que está repetindo uma mentira que foi contada a ela, que ela acreditou, e ela está defendendo as bandeiras dessa mentira. Igual os caras que saem, esses mortadelas e idiotas que saem aí dizendo Lula livre, Lula livre, Lula livre. Foi golpe, foi golpe, foi golpe. Aí você vai, o repórter perguntar lá o que está acontecendo. O cara não sabe o que está acontecendo. Ah, não sei, me disseram que foi golpe, então eu vim aqui gritar golpe. Me deram R$ 30, uma mortadela, eu vim aqui gritar golpe. É um idiota útil. Ele foi enganado, contaram para ele uma mentira. Estamos te contando isso aqui, você vai lá e repete. Você é um idiota útil. Idiota por quê? Porque você está sendo enganado. E útil por quê? Porque você está sendo usado, está sendo útil para aquela pessoa que te contou a mentira. Então, essa é a definição de um idiota útil. Não é uma ofensa quando você chama a pessoa de idiota útil. Você não está chamando a pessoa, não é uma ofensa pessoal. É uma condição em que a pessoa está. E essa moça está nessa condição de idiota útil. É só isso que eu disse sobre o texto e que eu queria fazer essa diferenciação. Eu tenho aqui uma outra imagem. Isso aqui eu acho que eu não mandei para lugar nenhum. Mas eu tenho aqui. Eu posso até pôr depois. Não vou pôr porque isso aqui tem na internet, tá? Não preciso colocar. Mas é que é uma tabela que fala sobre armas de homicídios. Aqui, ó. Armas de homicídios. Não vai dar para ver direito, eu vou falar aqui. Dá para ver a fonte aqui. Small Arms Survey 200 Cambridge. Armas de homicídios. Então vamos lá. Armas barra 100 habitantes. Os Estados Unidos tem 90 armas por 100 habitantes, ou seja, 90%. Não é exatamente 90% da população, porque você tem pessoas que têm mais de uma arma, você tem pessoas que não têm nenhuma arma. Mas vamos dizer, cada 100 pessoas existem 90 armas. Então, se você tiver 100 milhões de pessoas, você tem 90 milhões de armas. Então, você multiplica por 3, porque os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas, você tem 270 milhões de armas. Certo? Segundo país, homicídios. 4,2 por 100 habitantes. Ele está em primeiro lugar do ranking, tá? Então, ele tem um índice de 80 para 100 armas e homicídio 4,2 para 100 pessoas. Vamos pegar o Brasil? 8,8 para 100 pessoas. Isso é arma. 8,8. Os Estados Unidos têm 90, tem 10 vezes mais. Homicídio. Taxa por 100 habitantes. 21 no Brasil, 4,2 nos Estados Unidos. Então, claro, o Brasil é o 27º da tabela. Depois dos Estados Unidos tem Iêmen, Finlândia, Suíça, Iraque, Sérvia, França, Canadá, Suécia, Áustria, enfim, só os 10 primeiros. E daí vai. Ou seja, não existe correlação entre a quantidade de armas de uma população e a quantidade de homicídios. Está provado cientificamente, com gráfico, com pesquisa, com números, que 90 armas para cada 100 pessoas promovem 4,2 homicídio para 100 pessoas. 8,8 armas para 100 pessoas promovem 21 homicídios para cada 100 pessoas. Certo? Dados oficiais, não fui eu que fiz a pesquisa. Então é isso. Se vocês quiserem, vocês jogam na internet, vocês vão achar isso. Aí tem várias pesquisas sobre. Eu já fiz uma resenha de um livro do Benê Barbosa, Mentiram e Muito, sobre o desarmamento. Lá tem todos
Está falando de todas as mentiras que foram contadas para as pessoas. Principalmente a imprensa, né? Porque toda a imprensa nossa é simplesmente reprodutora de tudo que ecoa na imprensa de esquerda americana é reproduzido aqui. As manchetes internacionais dos jornais, das revistas e da Globo que saem no Brasil são todas tiradas do New York Times, que é a fonte da esquerda americana. Um jornal que está falindo, que já vendeu mais de metade do prédio para pagar dívida e para pagar funcionário, fora os que já foram mandados embora. Porque ninguém compra mais essa merda. Que as pessoas lá também estão cansadas de serem enganadas com fake news. Tá certo? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.